Olá! Está começando mais um videocast com vozes diversas. Aqui a gente conversa sobre diversidade, equidade e inclusão. Estamos mais uma vez no Teatro Católica da UCB para dar palco a temáticas tão importantes para a comunidade acadêmica. O tema do episódio de hoje é: se você é jovem ainda. Eu sou jovem, é o meu caso. É o seu? É também o caso dos nossos convidados de hoje. E hoje eu estou acompanhado, apresentando aqui para vocês, eu estou com a Amanda, que é aluna de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, em um curso em parceria com o Porto Digital. Eu também estou acompanhado do João Salomão, que é estudante de jornalismo e também atua na área há muito tempo, muito antes de decidir a sua profissão. Isso mesmo, prazer em estar aqui, Levi. E, por último, mas não menos importante, estamos também com a professora Nádia Caldeira, que é professora da UCB, também é mentora na Apple Academy e atua como designer e criadora de conteúdo. Obrigada, gente, pela oportunidade de estar aqui. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria começar fomentando a temática de hoje, levantando um dado. Esse dado é: a pesquisa nacional por amostra de domicílios, que é do IBGE, diz que no quarto trimestre de 2024, mesmo com o desemprego apresentando uma baixa, ele ainda é expressivo entre jovens adultos, entre 18 e 29 anos, que muitas vezes não conseguem uma ocupação, não conseguem uma oportunidade por conta da falta de experiência profissional e da baixa qualificação, comparado aos adultos entre 30 e 59 anos. Para a gente começar, eu queria indagar vocês, que fazem parte da geração Z, a gente que é os representantes principais, né, agora, como que vocês enxergam essa relação de emprego e escolaridade entre jovens? Por exemplo, como vocês acham que a escolaridade impactou a carreira de vocês? Como vocês veem a escolaridade impactando outras carreiras também, de quem, né, cerca assim, o nosso ambiente? Como que é isso? Bom, eu posso começar falando. Eu comecei a trabalhar muito jovem, ainda com 14 anos de idade, então eu estava ali conciliando a minha rotina de estudos, né, com o trabalho. Não é uma jornada nada fácil, mas eu acho que é onde a gente aprende o que realmente queremos, é onde a gente começa a aprender e a valorizar mais sobre cada oportunidade. É uma missão muito difícil, porque você tem que conseguir saber lidar e conciliar a sua rotina de estudos, a sua jornada de trabalho, por mais que seja uma jornada menor, né? Porque com 14 anos você pode já trabalhar formalmente como jovem aprendiz, então é uma carga horária de 4 horas. Só que além disso também tem a sua vida social. Então você tem que conseguir conciliar estudo, trabalho com os outros afazeres da sua vida, né? Então, é um pouquinho complicado, mas eu acho que é ali onde começamos a aprender a valorizar as oportunidades e a entender mais sobre o mercado de trabalho, e eu acho que é isso. Minha primeira oportunidade foi quando eu tinha por volta dessa idade também. Foi meu primeiro estágio, que eu consegui, inclusive, porque eu tinha o curso técnico, né? Que é justamente essa questão do estudo estar sempre muito alinhado com o mercado de trabalho. Porque hoje em dia, tipo, as empresas, elas buscam muito um profissional qualificado. Onde que ele vai se qualificar? Vai ser no ambiente acadêmico, que muitas vezes é o diferencial hoje em dia. Mas quando tu faz menção à mesma idade, é por volta dos 13, 14 anos também? Tinha 15 para 16. Gente, isso é muito surreal pra mim, porque com 15, 16 anos eu tava vivendo, assim, meu fever dream adolescente, assim. Eu nem me imaginava, na época, na comunicação, eu ainda tava no dilema, assim, do que eu ia fazer da minha vida. E é muito engraçado, né, como que isso é expressivo, se expressa de forma diferente entre jovens diferentes também. Às vezes eu acho que também a condição social Impacta impacta bastante. Com toda bastante na certeza. carreira da pessoa, Sem o dúvida. gênero também, Nossa. enfim. Ainda mais mulheres na TI, né? Principalmente a gente na TI. Você falou, né, tipo, nossa fase Dream, eu estava no meu momento Dream também, só que aí minha mãe falou, não, você tá há muito tempo, tipo, em casa. Aí ela me colocou no meu curso técnico, e aí no meu curso técnico eu consegui meu estágio. E aí igual o João falou, véi, era impossível, porque era ensino médio de manhã, estágio à tarde, aí tinha academia, aí tinha um curso técnico à noite. Tipo assim, você tinha que realmente escolher, né? E quando a gente tá nessa idade,
a maioria das pessoas fala, sai do estágio, tipo, foca nos estudos agora. Só que, tipo, do jeito que tá o mercado de trabalho hoje, São se escolhas você... que você tem que fazer, né? Exatamente. Tipo, tá cada dia mais competitivo. Então, tipo assim, se você não começar a se antecipar, muitas vezes, tipo, Você fica pra trás. você fica pra trás. Inclusive, eu percebo um comportamento muitas vezes de ver jovens adultos vivendo hoje o que eles não viveram na adolescência. Sim. E Nádia, como que é pra ti, assim, sendo tão nova, Uhum. como mentora, assim, já conduzindo outras pessoas, às vezes mais jovens também que você, como que é? Sim, é muito interessante ver a jornada deles, sabe? Que ao mesmo tempo que às vezes parece com a minha, é uma realidade um pouco diferente. Porque eu venho de uma família, assim, bem de baixa renda, digamos assim. Minha família é inteira do interior da Bahia, e aí quando a gente veio morar aqui em Brasília, eu tinha acho que uns 15 anos, e aí eu estava finalizando o ensino médio. E aí na minha cidade interior não tinha jovem aprendiz, não tinha oportunidade assim. É aquela cidade, gente, que você vai passar num concurso e trabalhar para a prefeitura, ou ganhar ali R$ 500 no máximo para trabalhar para um comércio local, sabe? E não é numa jornada de jovem aprendiz, não, é uma jornada de 8 horas ou mais por dia. Então, justamente por ter essa realidade, minha mãe buscou sair da cidade, né, com a gente e vir para uma cidade maior, onde tem mais oportunidade. Então, acabei não fazendo um jovem aprendiz mais por conta disso. Depois, eu tive a oportunidade de fazer um cursinho antes de ingressar na universidade, aí eu consegui uma bolsa aqui. E aí foi o que mudou a minha perspectiva, assim, porque da minha cidade a perspectiva era ou você passa num concurso ou você vai ser funcionário ali para um salário menor que o mínimo, né? E aqui numa cidade maior, não, as oportunidades já se abrem mais, e eu sinto que a universidade veio muito para me abrir portas que a realidade que eu vinha não tinha. Então, eu vim de uma realidade onde não são muitas pessoas que têm um diploma universitário, e aí eu via que as pessoas que tinham já tinham um acesso um pouquinho melhor. E eu sinto que a universidade veio muito nesse sentido, de me colocar num contexto social onde eu ia ter mais oportunidade. E quando eu falei da jornada dos meus estudantes, né, muito por isso, porque por mais que a UCB seja uma universidade que tem esse apelo mais filantrópico, acaba com a universidade privada ainda assim. Então, eu vejo alguns alunos ali que também são bolsistas aqui, assim como eu era, que tem uma realidade mais próxima da minha, e é bom porque, por ter essa similaridade, eu consigo me sentir mais próxima dessas pessoas, tem uma questão de identificação, mas também tem pessoas que vieram de uma família mais abastada, que tiveram muitas oportunidades ao longo da vida toda. Aí eu sinto que para essas pessoas é mais de mostrar para elas os privilégios que a pessoa tem e fazer a pessoa valorizar mais isso. Valorizar mais. Porque muitas vezes, por sempre ter, a pessoa não entende o quão bom ela ter pais que conseguem prover um lar ali seguro para a pessoa, para ela conseguir estudar o que ela quiser, para ela conseguir estar numa universidade que é incrível, para ela conseguir, sei lá, ter feito um curso de inglês na adolescência que vai abrir ainda mais portas, e aí mostrar para a pessoa, cara, isso é incrível, valoriza a sua família, agradeça a eles por você ter acesso a isso, e mostrar para as pessoas que não tiveram, cara, tem um caminho possível para você, e esse caminho é a educação. Então, eu cresci com a minha tia falando assim para mim, estuda, porque o pobre só cresce na vida estudando. Nossa, eu queria inclusive traçar um paralelo com isso, porque eu não me recordo se eu já falei isso nos episódios anteriores, mas eu vim de Porto Velho, Rondônia. E lá eu não tinha, a minha vida toda, praticamente, eu tenho 4 anos de Brasília, mais ou menos, e lá eu não tinha essa perspectiva de trabalhar comunicação. Foi uma coisa que eu fui foi me abrindo, né? Foi surgindo pra mim conforme o tempo foi passando, e eu também fui envelhecendo, mas jovem aprendiz. Pra mim, lá era muito isso. O jovem aprendiz, ele trabalhava em um supermercado. E não desmerecendo essa profissão, muito pelo contrário. Mas, assim, era uma carga horária também muito puxada para um jovem. E um jovem, ele precisa de tempo, ele precisa se desenvolver, ele precisa passar por experiências comuns a qualquer adolescente, e enfim. Mas eu queria também conhecer mais sobre vocês, que vocês comentassem quantos anos vocês têm de fato, né, como que se desenvolveu a trajetória profissional de vocês e acadêmica. Começando pela Amanda. Meu nome é Amanda, eu tenho 19 anos, eu faço análise de desenvolvimento de sistemas aqui na Católica, né? TI, para facilitar. Eu ingressei nessa área através desse curso técnico que eu fiz. Antes disso, eu queria fazer direito.
Nada a ver. E aí, durante o meu curso técnico, eu tive minha primeira experiência, depois fui focando para poder ingressar na faculdade, consegui uma boa bolsa na Católica, e aí estou hoje aqui no meu terceiro semestre. E graças à universidade, eu estou no estágio que estou hoje em dia, inclusive. Que legal. Que máximo. Eu sou o João Salomão, tenho 19 anos e apesar da minha pouca idade, eu acho que eu tenho uma jornada muito boa na área da comunicação, que é a área que eu sou apaixonado, desde que eu me entendo por gente. Aos 13 anos, eu pude conhecer várias emissoras, fui na Globo, SBT, Record, cheguei a ser repórter mirim por um dia no SBT Brasília, foi uma experiência assim incrível e a cada nova descoberta eu me vi ainda mais na área da comunicação. E eu sempre tive o sonho de depois que eu terminasse o ensino médio, eu queria muito ingressar no curso de jornalismo. E de lá para cá eu lutei muito para que isso acontecesse, né? E depois que eu conheci essas emissoras, cheguei a criar uma própria página de notícias minha, que com pouco menos de um ano chegou à marca de mais de 20 mil seguidores de forma orgânica. Então eu com 13 anos de idade, se eu estava em um lugar, vi um acidente, eu já fotografava, apurava, Meu Deus, então já com fazia todo o 13 trabalho anos. jornalístico mesmo ali no local. E depois eu pude escrever para jornais impressos. Comecei com 16 anos trabalhar aqui na Universidade Católica de Brasília também como jovem aprendiz no setor de comunicação e marketing. Então passei quase 2 anos trabalhando aqui como jovem aprendiz na universidade. Só que um pouco antes disso, ainda quando eu tinha 13 anos, eu cheguei a vir aqui na Universidade Católica para visitar o CRTV, porque a minha irmã, ela trabalhava aqui no setor de recursos humanos da universidade, e ela falava com o pessoal do CRTV, né, que é o Centro de Rádio e Televisão aqui da universidade, sobre o meu interesse pela área, e aí o pessoal de lá falou, traz ele aqui. E aí eu conheci, então, um pouco do CRTV nesse dia e fiquei encantado com a universidade. E depois de alguns anos, eu pude retornar para cá como jovem aprendiz. Passei quase 2 anos, como eu acabei de falar, nessa jornada de jovem aprendiz, fazia bastante coisa bem legal que eu me identificava muito e foi uma grande virada de chave na minha vida, porque foi onde eu realmente pude me aprofundar na área, pude conhecer mais sobre a área da comunicação, as diferentes frentes de atuação na comunicação. Depois que o meu contrato encerrou aqui, fui estagiar na TV, que era o meu grande sonho. Não foi na reportagem, que era o meu sonho inicial, né? Eu sou apaixonado por reportagem, ainda tenho esse sonho de um dia ser repórter de TV, mas eu acho que tudo tem um tempo, né? E eu ainda sou muito jovem, então ainda tenho muito pela frente. Mas estava ali na produção. E foi uma experiência incrível, maravilhosa, estagiar na produção de um telejornal local. Sou apaixonado também por jornalismo comunitário, então aprendi muito sobre isso. Depois de lá, depois desse estágio na TV, fui para uma agência de publicidade. E no ano passado, em dezembro de 2024, eu participei de um novo processo seletivo aqui na Universidade Católica de Brasília e retornei novamente para cá, agora como assistente de comunicação. Então, um pouco mais de 5 meses que eu retornei para cá, né? E estou nessa jornada. E também estou cursando jornalismo, estou no terceiro semestre de jornalismo. E, paralelo a isso, também estou fazendo comunicação institucional. E comunicação é muito isso. Você precisa passar Uhum. por várias Várias- experiências para saber o que você gosta ou não gosta. Comigo também, sendo da comunicação, tinha coisas lá atrás que eu jurava que eu ia amar quando eu entrasse na faculdade. Eu falei, cara, isso realmente não E é a pra mim. comunicação é um universo muito amplo, né? Tem diferentes frentes de atuação. Então, quanto mais você vai cavando, mais você vai se descobrindo na área. Uhum. E você, Nádia? A gente já acabou falando um pouquinho, né, do seu trabalho como mentora, mas eu queria que você se apresentasse, sua idade, como que é essa sua trajetória, sua profissão, o que você está fazendo hoje. Certo. Quando fala de profissão, assim, já parece que um leque se abre, né? Mas eu sou egressa aqui da universidade também, me formei em publicidade e propaganda, mas eu nem cheguei a atuar como publicitária, porque aqui dentro da universidade eu participei de um projeto de extensão, que é a Apple Developer Academy, e lá eu aprendi a ser uma UX designer, né? Que é uma designer de experiência do usuário, que pensa nas pessoas que vão usar produtos, aplicativos, sites e tudo mais. Então, quando eu saí da universidade, inclusive formei na pandemia, em 2020. Nossa. Nem tive colação de grau, gente, é uma tristeza da vida. Mas aí eu já fui trabalhar com design de produto no Instituto de Tecnologia. E aí foi muito bom porque eu consegui atender os clientes muito grandes, assim, tipo Positivo, Samsung. E era um projeto que me dava uma margem de pesquisar, de fazer o que eu mais gosto na parte de UX, né? Mas enquanto eu estava nesse trabalho como designer no Instituto, surgiu a oportunidade de uma vaga de mentor na Apple Academy aqui na universidade.
Aí eu pensei, gostaria bastante, sim. Aí fiz o processo seletivo e tudo mais, passei, já vai fazer, agora em maio, vai fazer 3 anos que eu tô como Nossa. professora aqui. Ingressei no mestrado também aqui na universidade, para me ajudar também nessa carreira de docente, né, que não era o meu plano inicial de carreira, mas que eu tô gostando bastante. E o interessante que é ser mentora acaba que ser professor, mas você tá mais como um guia ali pro estudante do que só como um detentor do conhecimento, sabe? Você tá mais ajudando aquela pessoa no processo de aprendizado dela e guiando. Ah, não vai muito por aí não, volta aqui para esse caminho que vai dar mais certo, do que só passando todo o conhecimento. Então, eu sinto que a gente consegue ser até mais próximos deles por conta disso. Mas de carreira é isso. Eu pensei que eu ia ser publicitária, que eu era aquela criança que via propagandas, ficava apaixonada por aquele universo. Bem que nem você, só que em vez de ir para o jornalismo, para a publicidade, né? E aí acabou que meu leão de Cannes ficou para o universo alternativo, assim, porque não cheguei a trabalhar com publicidade, não. Aí, às vezes, assim, empreendendo, né? Eu trabalho com branding, que é uma forma de unir design e publicidade, mas ficou só nisso. Não mexi com propagandas grandiosas. Mas assim, tendo a consciência de que todos vocês que estão aqui são jovens e que possuem uma trajetória que não acabou, que está se desenvolvendo, que é positiva e que já tem reconhecimento, vocês já sentiram ou sentem alguma dificuldade por ser jovens? Nossa. Vocês já passaram por algum desafio? Vocês já sentiram assim, nenhum empecilho mesmo por conta da idade? Nossa. Porque o etarismo, o ageísmo, ele não acontece só com pessoas mais velhas, mas também com pessoas da nossa idade. Muitas vezes a gente pode sim ser descredibilizado. Queria que vocês levantassem alguma história, alguma coisa que vocês já vivenciaram nesse sentido. Como que a Quer gente tá começar, trocando Ana? olhares? Trocando Porque, olhares. tipo, Já tá assim, meu é Deus. porque na área de TI tem muito disso, né? Tem muito jovem entrando no mercado de trabalho porque muita gente cresceu ali jogando no computador e falou, tipo, poxa, eu gosto de computador, então vou fazer uma área na faculdade de E computação. você é uma mulher também numa área Exato. majoritariamente Exato. masculina. Na minha sala, os professores entravam, eles falavam, caracas, que sala com um monte de mulher. Eram 50 alunos. A gente era, tipo assim, 6. E eles, que tanto de mulher aqui. E realmente é uma quantidade muito grande. No meu curso técnico, na época que eu fiz, quando finalizou a turma, acho que formou, tipo assim, 60 estudantes, tinha 2 meninas. Eu era uma delas. E aí, na área de tecnologia, a gente vê muito disso, porque tem muita gente que já está há muito tempo no mercado de trabalho e muitas vezes eles não são muito adeptos às ideias do jovem. E às vezes a gente estudou, a gente sabe aquilo, a gente tem conhecimento sobre aquilo e a gente tenta transmitir a nossa ideia e muitas vezes ela é invalidada, mesmo a gente estando correto, só porque a gente é novo e às vezes só porque a gente é mulher. Aí a pessoa fala, tipo, poxa, você ainda tá fazendo sua graduação, tipo, isso não é desse jeito. E aí chega da pessoa e pesquisar e ela, ah não, era desse jeito mesmo. E você fica tipo, então, eu sei, eu estudei sobre isso, eu também sei sobre isso. E isso é muito ruim, porque, tipo, isso às vezes você se sente até invalidado sobre o seu conhecimento, você, tipo, fica naquela incerteza, tipo, caracas, eu realmente não sei isso, tipo, e chega até a atrapalhar muitas vezes a sua carreira em crescimento profissional, porque você, tipo, fica com medo de apresentar novas ideias, porque você não sabe como que vão receber elas, que muitas das vezes, tipo, nunca estão abertos a ouvir a gente. Isso é horrível. Sim. Eu acho que é muito disso que você falou também. Às vezes a gente tem uma jornada incrível. Quando a gente fala que somos jovens, que a gente ainda está na graduação, é como se você de fato fosse invalidado. Tem muito disso mesmo. E é uma coisa que a gente tem que lutar para que não seja assim, né? Porque, independente da nossa idade, eu acho que o que vale é aquilo que a gente está indo atrás. Então, se a gente está indo em busca de conhecimento, se a gente já tem uma jornada que a gente já passou, então a gente já tem conhecimentos para lidar com aquilo, para falar sobre aquilo. Então, a gente não pode ser invalidado apenas pela idade, né? Não, e eles têm que entender também que, tipo, a gente está hoje num lugar onde eles também já estiveram. Então, ninguém nasce sabendo. Tanto que tem a universidade para isso. É um processo. A gente está aprendendo, a gente está crescendo
E a gente vai errar? A gente vai errar. Mas muitas vezes a gente vai acertar e, tipo, tem que olhar também os lados positivos das coisas que a gente faz, que muitas vezes não conseguem reconhecer. Nossa, é péssimo. Falando do ambiente justamente da universidade, a gente tem a consciência também de que, por mais que majoritariamente sejam jovens, a gente também interage com uma galera que é mais velha. Seja o corpo docente, seja muitas vezes um colega que está do nosso lado que é mais velho. Como que é para vocês, assim, interagir com pessoas da outra geração que também frequentam esse espaço? Por exemplo, Nádia, que você tá com pessoas às vezes que é mais nova com você, mas também mais velha. Como que é isso? Como que isso desenvolve para vocês? É um desafio constante. Eu acho que essa diferença geracional, assim, lidar com isso é realmente complexo, assim. Porque como uma pessoa jovem, você quer ser ouvido, você quer ter as suas ideias acolhidas. E às vezes a pessoa do outro lado, ela sempre fez daquele jeito e tem esse receio também de testar uma forma nova, ou até que eles falaram, invalida a sua ideia, tipo, você não sabe de nada da vida ainda. Então, acho que falta essa abertura de se colocar num lugar que, olha, não sei de tudo, vamos sim testar, vamos sim ver o que dá certo, ver o que funciona e prosseguir com o que for melhor. Ter esse desapego de ser, essa é a minha ideia, eu vou proteger ela aqui com unhas e dentes, para ser, não, essa é a nossa ideia. E vamos fazer as coisas da melhor forma que elas puderem ser. Então, ter esse contraponto entre as pessoas mais velhas estarem mais abertas a novas ideias, mas também a gente, como jovens, não cair numa enganação, sabe? Não cair na armadilha de ser um pouco arrogante, às vezes, também. Tipo, essas pessoas são muito velhas, elas não sabem o que é bom, o que funciona, como que o mundo funciona hoje. Então, acho que é sempre a gente se policiar para ver se a gente não está tendo esse comportamento, sabe? E também entender como dialogar com pessoas diferentes, de uma idade que não é a nossa, que viveram coisas que a gente não viveu. Então, acho que é muito vocês sentindo ao longo do tempo, assim, como lidar com as duas coisas. Porque, por exemplo, com os meus coordenadores, que são bem mais velhos, que o que eu tenho de idade, eles têm de católica, gente. Tem de CLT aqui. Então, tem que saber lidar com essas pessoas. E aqui já tem um comportamento mais de hierarquia, de entender o meu lugar como colaboradora dentro da universidade. Mas já com os alunos já é outra abordagem, que é como eu me aproximo dessa pessoa, porque se eu me aproximar desse estudante, conseguir construir uma relação de confiança com ele, é muito mais fácil de guiar essa pessoa no processo de aprendizado dela, de entender como que essa pessoa aprende, o que vai ser o desafio que ela consegue se sentir motivada, mas também consegue alcançar e não sentir frustração no final do processo. Então, várias estratégias. Tipo, é uma coisa que entra no campo que eu estudo. Tipo, em relação interpessoal e como construir confiança com as pessoas. Tu levantou um ponto muito importante para mim, que é justamente essa questão de a gente tá coexistindo com pessoas que são mais velhas e justamente a gente pode aprender com elas. Elas perpassaram por esse caminho, elas abriram esse caminho pra gente. E eu, muitas vezes, assim, tenho uma sorte, não de ser desdenhado, mas eu tenho essas pessoas podendo me dar a mão e me ajudando a seguir nesse caminho. E faz uma diferença. Tipo, o papel que você tem dentro da Academy, tem muita gente que quer entrar lá justamente por conta disso, para poder achar um norte de onde a pessoa vai seguir. Porque igual vocês falaram de jornalismo, que é muito amplo, é a mesma coisa para a área de TI. Por isso que a gente fala TI, porque se a gente for tentar explicar o que a gente faz, a pessoa, tipo, dá a tela preta, assim. E ter alguém para falar, tipo, olha, você é bom nisso aqui, vai por esse caminho, você deu certo aqui, vai por esse caminho, faz uma diferença enorme. E são pessoas mais velhas que estão nesse papel. Exatamente. Se der para contribuir nisso, uma coisa que eu faço com os estudantes é sentar com eles e entender, tá, onde você quer chegar? O que você quer para sua carreira? O que você planeja? Porque a gente, como mentor, vamos ser aquelas pessoas que vão estar aqui. Nesse projeto aqui, a Amanda me falou que tem vontade de desenvolver a habilidade de liderança. Chegou num projeto, eu vi que ninguém no grupo quer assumir essa posição. Eu, como mentora, você é aquela pessoa que vai dar um empurrãozinho nas costas e falar, vai lá, Amanda. Tua oportunidade. Esse é o momento de você desenvolver essa habilidade. Então, ter essa sensibilidade de conseguir construir uma relação de confiança, tanto para a pessoa se sentir à vontade de contar esses objetivos, esses sonhos, quanto também durante um projeto você vê que habilidade você consegue desenvolver naquele estudante, né? Galera, infelizmente a gente está chegando no encerramento do nosso episódio. Mas antes da gente terminar, eu queria pedir para vocês deixarem um recado para quem está
assistindo a gente, como que a gente pode fazer para promover um espaço mais acolhedor, mais acessível, mais confortável, levando também em consideração o nosso contexto. Acho que muitas vezes vocês já devem ter ouvido a frase, vocês são o futuro desse país. A gente escuta muito isso. Como que vocês enxergam o futuro de vocês, mas também o da nossa geração? O que que vocês podem, tipo, dar de dica mesmo para quem está também traçando esse caminho? Começando pelo João. Bom, agora há pouco a gente estava falando aqui dos ambientes que a gente acaba ocupando, né? Que muitas das vezes é ocupado também por pessoas mais velhas do que a gente. E eu acho que vai muito da troca que temos. Eu acho que temos que saber caminhar juntos. E, acima de tudo, pegar com as pessoas mais velhas experiências boas que elas têm. Então, eu acho que é uma troca muito recíproca, né? E se você ir do outro lado, que é jovem, não se sinta invalidado. Eu acho que você tem que lutar por aquilo que você acredita, independente de onde que tu vem e independente de onde que tu quer chegar. Eu acho que tem que ter muita força de vontade e lutar pelaquilo que tu acredita, pelaquilo que tu quer pro teu futuro. Então, independente de tudo, não pare. Continue. Mesmo que seja difícil, continue a andar, porque lá na frente você vai ver que está colhendo bons frutos daquilo que tu plantou lá atrás. Meninas? Acho que é justamente essa questão que a gente estava falando de ser guia, né? Então, seja guia, mas também permita ser guiado, porque da mesma forma que temos muito a ensinar, também temos muito a aprender. E a universidade tem espaço de sobra para isso. Temos projetos, temos professores ótimos, coordenadores ótimos, que sempre vão estar lá ajudando a gente. Então, é isso. Seja guia e permita ser guiado. Nossa, fiquei até sem palavras depois. Mas eu diria para quem... Hoje em dia, eu acho que tem muito um discurso de invalidar o ambiente da universidade, de dizer que não precisa fazer faculdade, não precisa estudar. Mas eu diria para o jovem ocupar esse espaço. Acho que o espaço universitário, ele foi pensado para todos, mas eu diria que principalmente para o jovem, a porta de entrada para construir uma carreira, para construir conhecimento. Você falou, né? Os jovens são o futuro, mas são realmente. Não existe futuro sem o jovem tá construindo isso. Então, ocupe o espaço da universidade. Você é sempre defensora dessa ideia de que sim, a educação é importante. Então, mesmo que seja para deixar, eu vou deixar esse diploma guardado, então deixe. É igual você não seguiu na sua área, mas você tem o seu diploma e você conseguiu achar o seu lugar. Porque por mais que não seja uma área que você vai seguir, que vai virar a sua carreira, a sua profissão, você vai aprender coisas na universidade que nenhum lugar no mundo te traria esse conhecimento, senão o ambiente universitário. E não só o conhecimento técnico e prático, mas principalmente um ambiente rico em pessoas, sabe? Nossa, a melhor coisa, as amizades. Exatamente. Então, são amizades, são contatos que você vai fazer, que você vai levar para sua vida, e principalmente para quem vem de uma realidade de baixa renda, sabe, de dificuldade, que pensa assim, eu não tenho saída na minha vida para mudar essa realidade. A educação é a saída. Então, essa seria a minha mensagem final, sabe? Ocupem o ambiente universitário, porque se a juventude é o futuro, né? Esse futuro começa na universidade também. Eu compartilho da mesma opinião de vocês. Inclusive, eu tenho já como uma verdade absoluta na minha vida, incontestável, de que todo conhecimento, ele sempre é muito bem-vindo. Eu, por exemplo, tô nos meus 23 anos e às vezes eu me comparava muito com alguns amigos que, por exemplo, na adolescência ou às vezes criança, já tinham feito curso de inglês. Eu sempre desenvolvi o inglês muito bem na minha vida, mas eu tô correndo atrás do meu diploma dele agora, sabe? E é um processo no qual eu tô amando, em que às vezes poderia ser uma insegurança pra mim, mas que eu vejo que, cara, não existe isso, sabe? Tipo, toda idade é sempre muito bem-vinda a gente aprender. Em casa também eu tenho algum desses exemplos. Eu vejo a minha tia, né, que é a minha figura materna ali dentro, correndo atrás desses sonhos e estudando ainda, sabe? Isso me dá mais gás pra ver que, cara, isso não existe, sabe? Esse negócio de idade não existe. Nunca é tarde pra aprender. Nunca é tarde pra aprender. Às vezes, mesmo no ambiente, tipo, do mercado mesmo de trabalho, alguns amigos meus falavam, cara, não deixa de estudar. Se é seu sonho, continua no ambiente acadêmico. Quando eu formei mesmo em comunicação, na primeira semana em que eu parei, eu falei, cara, não tenho nada pra entregar. Eu fiquei, assim, praticamente de luto, porque eu falei, meu Deus, que saudade da faculdade, que saudade de estudar, de pesquisar e de dissertar, às vezes, sobre temas que eu gosto, sabe? Então, eu faço das minhas palavras as palavras de vocês. Gente, muito obrigado. A conversa foi ótima. Adorei os insights, adorei tudo que vocês levantaram. E a gente termina mais um Diocast com vozes diversas. Eu convido a todos vocês que estão assistindo a acompanhar
as nossas atualizações pelas redes sociais da Católica, seja pelo Instagram quanto também pelo YouTube, e o seu comentário é muito importante. Conversa com a gente, deixe aí nos comentários o que você achou. E é isso. Tchauzinho! Tchau, tchau.